Imagine ter 75 anos, ter fundado um banco com as próprias mãos e ser algemado por um segurança na frente de 70 clientes, porque, segundo o gerente, o senhor está criando situação e perturbando a ordem. Imagine que as algemas foram colocadas nos pulsos do homem, cujo nome estava escrito em letras douradas na fachada do prédio. O que aconteceu nas 2 horas seguintes, ninguém naquele banco jamais esqueceu. Escreva nos comentários o que você faria se estivesse nessa fila e visse isso acontecer. Deixa seu like, se inscreva e compartilha. Essa história precisa ser vista por todo mundo. O metal gelado mordia a pele fina dos meus pulsos, enquanto o segurança apertava a trava com um estalo seco que ecoou por todo o saguão. Eu podia sentir o peso daquilo não apenas nos meus braços, mas sobre todo o meu corpo envelhecido. 70 pessoas pararam o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo da minha humilhação pública. O silêncio era tão pesado que parecia sugar o oxigênio do ambiente climatizado. Eu não me mexi, não lutei, não gritei. Apenas mantive meus olhos fixos no homem que estava dando as ordens. Roberto, o gerente da agência, tinha um sorriso triunfante nos lábios finos. Ele ajustou a gravata à cara enquanto me olhava como se eu fosse um inseto repugnante que precisava ser esmagado. A luz dos lustres de cristal refletia no metal das algemas, criando pequenos pontos de brilho que cegavam momentaneamente. Eu sabia que aquilo estava sendo gravado. Vários celulares estavam erguidos na multidão, lentes apontadas para o meu rosto marcado pelo tempo. Por que ninguém se moveu? Por que ninguém disse uma palavra em minha defesa? O medo é uma corrente mais forte que qualquer aço. Eu sentia a pressão dos dedos do segurança no meu ombro, uma demonstração desnecessária de força. Ele poderia ter sido gentil? Poderia ter pedido com educação, mas escolheu a brutalidade. Roberto deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal com uma arrogância que exalava de cada poro. Ele achava que estava protegido pelo uniforme e pelo cargo. Achava que o poder que exercia era real. Mas ele não sabia com quem estava mexendo. Não fazia ideia de quem era o homem idoso de cabelos brancos e roupas simples à sua frente. Para ele, eu era apenas mais um velho pobre tentando causar problemas. Um incômodo a ser removido. Um obstáculo no caminho do sucesso dele. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de produto de limpeza misturado com o perfume caro do gerente. O contraste era gritante. Minha camisa era de algodão simples, desbotada pelo tempo. Meus sapatos eram confortáveis, gastos, sem marca visível. Eu havia escolhido aquele visual propositalmente. Cada detalhe foi planejado para testar a alma daquela instituição. E o teste estava falhando miseravelmente. O segurança me puxou para o lado, fazendo meus pés arrastarem no mármore polido. O som foi áspero, desagradável. Alguns clientes desviaram o olhar, envergonhados pela cena. Outros continuavam filmando, fascinados pelo conflito. Será que eles entendiam a gravidade do que estava acontecendo? Será que percebiam que a dignidade humana estava sendo violada naquele momento? Eu sentia uma calma estranha tomando conta de mim. Não era resignação, era preparação. Minha mente estava trabalhando rapidamente, catalogando cada rosto, cada reação, cada palavra dita. Aquilo não era apenas uma agressão física, era um símbolo. Um símbolo de tudo que havia dado errado na minha empresa enquanto eu estava distante. Anos de construção de um império estavam sendo reduzidos a aquele momento de vergonha. O gerente falou algo mais, mas eu não ouvi as palavras. Ouvi apenas o tom. O tom de quem se sente superior. O tom de quem acredita que pode pisar nos outros sem consequências.
Eu olhei para as mãos do segurança. Eram mãos jovens, fortes. Talvez ele precisasse daquele emprego. Talvez ele tivesse medo de perder o cargo se não obedecesse. Isso não justificava a crueldade. Nada justificava a crueldade. O relógio na parede marcava exatamente 10 horas da manhã. O horário de maior movimento. O horário escolhido para maximizar o impacto. Eu queria ver o pior. Eu precisava ver o pior para poder consertar. A dor nos pulsos começava a ficar intensa. O metal estava cortando a circulação. Mas a dor emocional era infinitamente maior. Ver o desprezo nos olhos das pessoas que eu empregava indiretamente, ver a omissão das pessoas que eu servia. O gerente fez um gesto brusco com a mão, indicando a porta dos fundos. Eles queriam me esconder. Queriam tirar a prova do crime da vista do público. Mas era tarde demais. 70 testemunhas já tinham visto. 70 pares de olhos já tinham registrado a injustiça. Eu comecei a caminhar, seguindo a pressão da mão do segurança. Meus passos eram lentos, deliberados. Cada passo era uma afirmação da minha presença. Eu não era um fantasma. Eu não era um ninguém. Eu era o fundador. E eu estava voltando para casa. O corredor era estreito, escuro. Cheirava a arquivo velho e poeira. O contraste com o saguão luxuoso era intencional. Era ali, nos bastidores, que a verdade se escondia. Era ali que a máscara caía. Roberto vinha logo atrás, respirando com dificuldade, excitado pela própria autoridade. Ele achava que estava vencendo, achava que estava protegendo o banco. Não percebia que estava destruindo tudo. Eu senti um aperto no peito, não de medo, mas de tristeza. Tristeza por ter permitido que essa cultura crescesse. Tristeza por ter falhado em supervisionar de perto. Mas aquela tristeza logo se transformaria em ação. A porta do fundo estava entreaberta. Uma luz fraca vazava por ela. O segurança me empurrou para dentro. O movimento foi rude, quase me fez tropeçar. Eu me equilibrei a tempo. Mantive a postura ereta. Não daria a eles a satisfação de me ver cair. Roberto entrou atrás de mim, fechando a porta com um estrondo. O som isolou nós três do resto do mundo. Ou, pelo menos, era o que ele pensava. O mundo lá fora já tinha visto. O mundo lá fora já tinha julgado. E o veredito seria implacável. Eu olhei para o gerente nos olhos. Ele sustentou o olhar por um segundo, depois desviou. Havia uma dúvida mínima ali, um medo instintivo, mas a arrogância cobriu o medo rapidamente. Ele não sabia que estava prestes a perder tudo. Não sabia que aquelas algemas estavam prestes a se tornar um instrumento da própria destruição dele. Eu esperei, quietamente. O jogo estava apenas começando, e eu tinha todas as cartas na manga. Roberto começou a caminhar de um lado para o outro na sala pequena e abafada. Ele falava alto, gesticulava com as mãos, tentava impor autoridade através do volume da voz. Dizia que eu era um vagabundo tentando aplicar um golpe na agência. Dizia que idosos confusos eram um problema crescente para o sistema bancário. Cada palavra era uma acusação falsa construída sobre preconceito puro. Eu permaneci sentado na cadeira dura de plástico que ele indicou. Minhas mãos algemadas repousavam sobre os joelhos. A posição era de submissão, mas minha mente estava no controle total. Ele não percebeu que eu não estava tremendo. Não percebeu que minha respiração estava calma. A maioria das pessoas estaria chorando. A maioria estaria implorando por misericórdia. Eu não precisava implorar. Eu só precisava esperar. O segurança ficou parado perto da porta, com os braços cruzados. Ele evitava olhar diretamente para mim. Havia um desconforto visível no rosto dele. Talvez a consciência estivesse começando a pesar. Roberto parou de andar e se inclinou sobre a mesa.
Ele bateu a mão na superfície com força. O barulho foi seco, violento. Ele exigiu que eu dissesse quem me enviou. Perguntou se eu fazia parte de algum grupo organizado de fraudes. A pergunta era absurda. Revelava o quanto ele estava desconectado da realidade. Ele não conseguia conceber que um idoso negro de roupas simples pudesse ser apenas um cliente. Para ele, a aparência era sinônimo de caráter. E a minha aparência, aos olhos dele, era de culpado. Eu não respondi imediatamente. O silêncio parecia irritá-lo ainda mais. Ele esperava medo. Esperava súplicas. Quando não recebeu nenhum dos dois, ficou nervoso. A falta de controle o assustava. Ele estava acostumado a comandar, acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Aquela resistência passiva era uma ameaça à autoridade dele. Ele se aproximou novamente, desta vez mais perto. O cheiro do suor dele era evidente. Ele estava gastando energia demais para intimidar alguém que não reagia. Disse que a polícia estava a caminho. Disse que eu iria passar a noite na delegacia. Disse que iria registrar um boletim de ocorrência por tentativa de estelionato. As ameaças voavam pelo ar como dardos envenenados. Eu apenas observava, registrava. Cada frase seria usada contra ele depois. Cada exagero seria uma prova de abuso. Ele não sabia que estava construindo o próprio processo judicial. Achava que estava se protegendo. A cegueira do poder é total. Ele não via as câmeras de segurança no canto da sala. Não sabia que aquelas câmeras transmitiam ao vivo para a matriz. Não sabia que eu tinha acesso direto àquele feed. Tudo estava sendo documentado. Tudo estava sendo salvo em servidores seguros. Roberto pegou o telefone da mesa e discou um número. Falou com alguém do outro lado, relatando a situação com dramatismo. Exagerou os fatos. Disse que eu havia sido agressivo. Disse que eu estava armado, o que era uma mentira descarada. Eu não tinha nada nos bolsos além de um celular simples e uma carteira vazia. Ele desligou o telefone e sorriu para mim. O sorriso era de quem acredita que venceu a batalha. Mas a guerra estava apenas começando. Ele não tinha ideia do exército que estava por vir. Não sabia que advogados estavam sendo mobilizados. Não sabia que o conselho diretor estava sendo convocado. Ele achava que era o rei daquele castelo. Em breve descobriria que era apenas um funcionário descartável. O segurança se mexeu na porta. Parecia querer dizer algo. Abriu a boca, mas fechou novamente. O medo de Roberto era maior que a compaixão. Isso era triste. Era humano, mas era triste. Eu olhei para o segurança e fiz um movimento leve com a cabeça. Um sinal quase imperceptível. Ele não entendeu, ou fingiu não entender. Roberto voltou a falar. Disse que eu deveria agradecer por não estar sendo espancado. Disse que em outros lugares eu teria levado uma surra. A violência da frase pairou no ar. Era uma admissão de culpa. Era uma confirmação da cultura violenta daquela agência. Eu finalmente abri a boca. Minha voz saiu rouca, mas firme. Disse que ele estava cometendo um erro. Roberto riu. Uma risada alta, escarnecedora. Disse que o erro era meu. Disse que eu quem estava na cadeia. A ironia não o atingiu. Ele estava cego demais para ver. O tempo passava lento naquela sala. Cada minuto era uma eternidade. Eu senti o pulso latejar onde o metal apertava. A dor era um lembrete constante da situação. Mas era também um combustível. Cada segundo de humilhação aumentava a minha determinação. Eu não sairia dali sem mudar as coisas. Não sairia dali sem justiça. Roberto pegou uma pasta de documentos e começou a folhear. Ignorava minha presença. Achava que eu já estava derrotado. Engano dele. A derrota dele estava chegando. E viria com força total.
Eu fechei os olhos por um momento e deixei a mente viajar para trás no tempo. Lembrei de quando construí aquele banco tijolo por tijolo. Começou em uma sala pequena, com uma mesa velha e um telefone que mal funcionava. Eu tinha 30 anos na época. Tinha sonhos grandes e as mãos calejadas de trabalho. Prometi a mim mesmo que aquele lugar seria diferente. Prometi que seria um banco para as pessoas, não apenas para os ricos. Não apenas para os privilegiados. Queria criar um legado de dignidade. Queria que cada funcionário se sentisse parte de uma família. Onde eu errei? Quando foi que essa promessa se perdeu? As cartas começaram a chegar há 6 meses. Eram anônimas. Vinham em envelopes pardos, sem remetente. A primeira falou de humilhação. A segunda falou de racismo. A terceira citou nomes. Citou Roberto. Citou práticas abusivas. No início, eu não quis acreditar. Confiei na minha equipe de confiança. Achei que eram exageros de funcionários insatisfeitos. Mas as cartas continuaram. Semanalmente, mensalmente. Os detalhes se tornavam mais específicos. Datas, horários, vítimas. Eu não podia mais ignorar. Decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Não podia confiar em relatórios. Relatórios podem ser manipulados. Números podem ser maquiados. Só a realidade nua e crua mostraria a verdade. Planejei o disfarce por semanas. Estudei o comportamento de idosos humildes. Comprei roupas em brechós. Deixei a barba crescer, envei o cabelo completamente, treinei minha postura. Aprendi a andar mais curvado. Aprendi a falar mais baixo. A transformação foi completa. Quando me olhei no espelho, não vi o fundador. Vi um homem invisível. Vi alguém que a sociedade ignora. Era exatamente isso que eu precisava ser. Para entender o que eles entendiam. Para sentir o que eles sentiam. Escolhi aquela agência especificamente. Era a matriz. A mais importante. A que deveria dar o exemplo. Se o mal estava em algum lugar, estaria ali. Cheguei cedo naquela manhã. O sol mal havia nascido. Entrei pela porta principal como qualquer outro cliente. Peguei a senha. Sentei na área de espera. Observei. Vi o tratamento diferenciado. Vi os sorrisos falsos para os ricos. Vi o desprezo para os pobres. Vi a paciência curta com os idosos. Vi a impaciência com os negros. Cada cena era uma facada no meu coração. Mas eu precisava ver mais. Precisava do extremo. Precisava saber até onde eles iriam. Então simulei uma dúvida. Perguntei sobre uma taxa. Falei que não entendia bem de tecnologia. Falei que precisava de ajuda. Foi o suficiente. O atendimento foi rude. A explicação foi confusa. Quando insisti, a irritação surgiu. Quando pedi para falar com o gerente, a armadilha se fechou. Roberto surgiu como um tubarão sentindo sangue na água. Ele não viu um cliente, viu um problema. Viu algo a ser eliminado. E agora eu estava ali, algemado, humilhado, mas com a verdade nas mãos. Aquela humilhação era o preço da justiça. Eu pagaria esse preço quantas vezes fosse necessário, porque não era só sobre mim. Era sobre todos os outros que não tinham voz. Era sobre todas as donas Célias que limpavam o chão sem serem vistas. Era sobre todos os Júlias que tinham medo de falar. Eu era a voz deles naquele momento. E minha voz ecoaria alto. Roberto continuava falando sozinho na sala. Eu abri os olhos. A determinação estava renovada. O teste havia falhado. Agora vinha a correção. E seria dolorosa. Para eles. O segurança Carlos se aproximou de mim novamente. Ele precisava me levar para outro lugar. Roberto havia ordenado. Disse que a sala não era segura. Disse que eu poderia tentar fugir.
A acusação era ridícula. Para onde eu fugiria? Algemado? Com 75 anos? Mas a ordem era a ordem. Carlos colocou a mão no meu ombro. Desta vez, o toque foi mais leve. Havia uma hesitação ali. Ele não queria me machucar, mas o medo do gerente era maior. Roberto empurrou a porta com violência. O barulho fez eu estremecer. Ele gritou para eu andar. Gritou como se eu fosse um animal selvagem. Dei o primeiro passo. A dor no pulso foi aguda. O metal tinha inchado a pele. Sangue começava a aparecer. Uma gota vermelha caiu no chão cinza. Roberto viu. Não se importou. Para ele era apenas mais um detalhe. Continuou andando. Eu segui. O corredor era longo. Havia portas fechadas de ambos os lados, escritórios vazios, arquivos trancados. O silêncio era opressivo. Só ouvíamos nossos passos. E a respiração ofegante de Roberto. Ele estava nervoso. Eu percebia. A adrenalina dele estava no limite. Ele precisava daquela vitória. Precisava sentir que estava no controle. Cada metro que caminhávamos era uma vitória para o ego dele, mas uma derrota para a humanidade. Eu pensei na minha mãe. Ela morreu há 10 anos. Ela sempre me ensinou a tratar todos com respeito. Disse que o caráter de um homem se mede por como ele trata quem não pode lhe oferecer nada. Ela estaria chorando se me visse agora. Estaria doendo ver o filho dela tratado como lixo. Mas ela também estaria orgulhosa. Orgulhosa de eu não ter revidado com violência. Orgulhosa de eu estar buscando justiça através da lei. A dor física era suportável. A dor de decepcionar a memória dela não era. Eu endireitei a coluna. Ignorei o puxão do segurança. Caminhei com minha própria dignidade. Roberto percebeu a mudança. Irritou-se, acelerou o passo, queria que eu corresse, queria que eu tropeçasse. Não dei esse gosto a ele. Mantive o ritmo, firme, constante. Chegamos a uma porta de metal no final do corredor. Era o depósito. Um lugar frio, sem janelas. Roberto abriu a porta. O cheiro de papel velho invadiu minhas narinas. Ele me empurrou para dentro. Caí na cadeira que havia ali. Desta vez, não me equilibrei tão bem. O impacto foi duro. Roberto trancou a porta por fora. Ouvi a chave girar. Estava preso. Sozinho no escuro. Ou quase sozinho. O segurança ficou do lado de fora. Ouvi a voz dele conversando baixo com Roberto. Discutiam sobre a polícia. Discutiam sobre o que diriam. Eu estava isolado. Mas não estava sozinho. Tinha minha mente, tinha minha verdade. E tinha a certeza de que a porta se abriria em breve. E quando se abrisse, o mundo mudaria. Para eles. Sentei na cadeira dura. Ajeitei os pulsos para minimizar a dor. O sangue escorria mais agora. Manchei a camisa simples. Não me importei. Aquelas manchas seriam prova. Prova da violência. Prova do excesso. Fechei os olhos novamente. Não para dormir. Para focar. O tempo estava acabando, eu sentia. A próxima fase estava por vir e seria explosiva. A porta se abriu novamente. Não era Roberto, era uma jovem, Júlia. Eu a reconheci do saguão. Ela trabalhava no caixa. Tinha tentado falar, tinha sido silenciada. Ela entrou rapidamente e fechou a porta atrás de si. Olhou para os lados com medo. Segurava uma garrafa de água e um kit de primeiros socorros. As mãos dela tremiam. Ela tinha medo de ser pega, medo de perder o emprego, mas estava ali. A coragem dela era inspiradora. Ela se aproximou de mim sem dizer nada. Abriu o kit. Começou a limpar o sangue dos meus pulsos com cuidado. O toque dela era gentil. O primeiro toque gentil que eu recebia naquela manhã. Eu olhei nos olhos dela. Eram olhos assustados, mas determinados. Ela sussurrou que sentia muito. Disse que aquilo não estava certo. Disse que tinha vergonha do que o gerente estava fazendo. Eu não podia falar alto. Roberto poderia estar ouvindo.
Apenas acenei com a cabeça. Um agradecimento silencioso. Ela terminou o curativo rápido. Escondeu o kit na bolsa. Disse que a polícia estava chegando. Disse que Roberto estava muito nervoso. Disse que ele sabia que tinha exagerado, mas que o orgulho não deixava ele voltar atrás. Ela se levantou para ir embora. Antes de sair, parou na porta. Disse que eu não estava sozinho. Disse que muitos funcionários viam o que acontecia. Disse que ninguém concordava, mas todos tinham medo. Ela saiu. A porta se trancou novamente. Eu fiquei ali, com o curativo nos pulsos, com a esperança no peito. Júlia era a prova de que nem tudo estava perdido. Havia sementes de bondade ali. Havia pessoas boas. Elas só precisavam de proteção. Precisavam de liderança. Precisavam de alguém que as defendesse. Eu seria esse alguém. A partir daquele momento, a missão mudou. Não era mais apenas sobre punir Roberto. Era sobre proteger Júlias. Era sobre criar um ambiente onde ela não precisasse ter medo de ajudar. Onde ela pudesse falar sem risco. Onde a bondade fosse recompensada. A polícia chegaria em minutos. O show final estava prestes a começar. Eu me preparei mentalmente. Ajustei a respiração. Endireitei a postura. Quando a porta se abrisse novamente, eu estaria pronto. Pronto para revelar quem eu era. Pronto para mudar o destino daquele banco. Pronto para fazer justiça. O silêncio do depósito era absoluto, mas dentro de mim havia um trovão, e ele estava prestes a cair. O murmúrio do lado de fora da porta começou a crescer como uma onda prestes a quebrar. Eu podia ouvir as vozes abafadas através da madeira fina, pessoas comentando baixinho, pessoas questionando a autoridade do gerente. Alguns diziam que aquilo era exagero, outros diziam que era crime. O som dos celulares sendo desbloqueados era constante, clique após clique, luzes de flash acendendo discretamente. Roberto não se importava. Ele caminhava de um lado para o outro como um general em seu campo de batalha. Acreditava que as câmeras não o alcançariam. Acreditava que seu poder o protegia da justiça. Mas ele não sabia como o mundo funciona hoje. Um vídeo pode viajar o mundo em segundos. Um erro pode custar uma carreira em minutos. Será que ele entendia o risco que estava correndo? Será que percebia que estava gravando a própria demissão? Eu permanecia quieto no meu canto, observando a poeira dançar na luz fraca que entrava pela fresta da janela alta. Cada partícula de poeira parecia suspensa no tempo, como se o universo estivesse prendendo a respiração, esperando pelo desfecho, esperando pela justiça. A tensão no ar era elétrica. Eu sentia cada nervo do meu corpo alerta. Não era medo, era antecipação. O momento da virada estava próximo. Eu podia sentir no cheiro do ar. Podia sentir na vibração do chão. Roberto parou de andar subitamente. Olhou para o relógio de pulso caro. A polícia deveria estar chegando. Ele sorriu novamente. Aquele sorriso de quem espera a cavalaria. Aquele sorriso de quem acha que vai vencer. Mas a cavalaria dele não viria. A minha, sim. Eu fechei os olhos por um instante. Pensei na minha neta. Ela tem 10 anos. Ela me pergunta sempre por que o vovô trabalha tanto. Digo que é para deixar um mundo melhor para ela. Será que ela entenderia essa cena? Veria o vovô algemado como um criminoso? A dor desse pensamento foi mais forte que o metal nos pulsos, mais forte que qualquer insulto. Proteger o futuro dela era a minha missão agora. Não era mais sobre dinheiro, era sobre legado, era sobre que mundo ela herdaria. Roberto pegou o radiocomunicador do segurança, pediu para reforçar a segurança na entrada, disse que havia um perigo iminente. Mentiu mais uma vez. Criou uma narrativa de terror onde não existia nenhuma. O segurança obedeceu sem questionar. Era apenas uma engrenagem na máquina. Uma engrenagem que também seria substituída.
Ninguém é indispensável quando a ética é violada. Ninguém está seguro quando a dignidade é quebrada. Eu abri os olhos. A visão estava nítida, focada. O tempo estava acabando. Eu sentia no peito, o coração batia compassado, calmo, como um tambor de guerra antes da batalha. Roberto olhou para mim com desprezo. Achava que meu silêncio era submissão. Achava que eu estava derrotado. Engano catastrófico. O silêncio era minha arma. A calma era meu escudo. Ele não sabia lidar com isso. Preferia gritos, preferia choro, preferia medo visível. Minha serenidade o desestabilizava. Eu via nos olhos dele uma dúvida crescente, uma insegurança mascarada de raiva. Ele precisava que eu fosse culpado, precisava que eu fosse o vilão, porque se eu não fosse, ele seria. E ele não podia aceitar ser o monstro daquela história. Ninguém aceita facilmente. Mas a verdade não se importa com aceitação. A verdade apenas é. E ela estava prestes a emergir. O barulho de sirenes começou a soar ao longe. Primeiro fraco, depois mais forte, aproximando-se rapidamente. Roberto endireitou a postura, ajeitou a gravata, preparou-se para o espetáculo. Achava que seria o protagonista, não sabia que seria o antagonista. Não sabia que o roteiro já estava escrito, e o final seria brutal para ele. As sirenes pararam exatamente na frente do banco. O som agudo cortou o ar. Silêncio imediato. Depois, portas batendo, passos pesados no calçamento. A chegada havia ocorrido. O julgamento começaria agora. Eu respirei fundo. Enchi os pulmões de ar viciado. Preparei minha voz. Preparei minha alma. Não haveria volta. Não haveria perdão para abusos. Não haveria espaço para impunidade. O jogo tinha mudado. E eu estava prestes a mostrar as cartas. Roberto caminhou até a porta. Abriu com expectativa. O rosto dele iluminou. Ele viu os uniformes, viu as armas, viu a autoridade. Achou que estava salvo, achou que eu estava perdido. Que erro enorme ele havia cometido, que queda gigantesca o esperava. Eu me levantei lentamente, as algemas tilintaram, o som foi metálico, frio, definitivo, mas temporário. Tudo na vida é temporário, até a injustiça. Até o poder mal usado. Tudo passa, tudo se transforma, e aquela transformação seria dolorosa para quem merecia. Roberto fez um gesto para os policiais entrarem. Apontou para mim. Começou a falar antes mesmo deles cruzarem a soleira. A voz dele era estridente, acusatória, desesperada por validação. Ele precisava que eles concordassem. Precisava que eles o apoiassem. Mas o apoio não viria. A justiça não é cega para quem vê a verdade. E a verdade estava sentada naquela cadeira de plástico, de costas retas, de cabeça erguida, pronto para o confronto final, pronto para a revelação. O que eles diriam quando soubessem? Como reagiriam quando entendessem? O silêncio deles seria a resposta, e seria ensurdecedor. Roberto pegou o telefone da mesa novamente, desta vez para ligar para a central da polícia. Ele relatava a ocorrência com detalhes inventados. Dizia que eu havia tentado assaltar o caixa. Dizia que eu estava armado. Dizia que eu havia ameaçado a vida dos funcionários. Cada palavra era uma mentira. Cada frase era um crime adicional. Falsidade ideológica, calúnia, difamação. Ele estava cavando a própria cova, e cavando rápido. Eu aproveitei a distração dele. Ele estava de costas, gesticulando para o telefone. O segurança estava olhando para a porta, esperando os colegas de farda. Foi 1 segundo, apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Levei a mão algemada ao bolso da calça. Meus dedos encontraram um celular simples,
O aparelho discreto. Ninguém notou. Ninguém viu. Digitei o número de memória. Um número que eu não esquecia há décadas. O telefone tocou uma vez. Atenderam imediatamente. Eu disse apenas 2 palavras. Protocolo máximo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Guardei o celular no bolso. Voltei à posição inicial. Roberto se virou. Não percebeu nada. Continuou falando ao telefone. Dizia que precisava de viaturas extras. Dizia que o suspeito era perigoso. A risada dele ecoou na sala pequena. Ele achava graça da situação. Achava engraçado meu sofrimento. Achava que era um jogo. Não era um jogo. Era a vida real. E as consequências seriam reais. Ele desligou o telefone com um sorriso. Olhou para mim com triunfo. Disse que a polícia especial estava a caminho. Disse que eu seria levado algemado para a delegacia. Disse que minha foto estaria nos jornais amanhã. Amanhã. Ele não pensava no hoje. Não pensava no agora. Não pensava que o agora estava desmoronando. Eu olhei para as minhas mãos algemadas. O inchaço estava maior. A pele estava roxa. A dor era constante. Mas minha mente estava clara, limpa, focada. O advogado estaria a caminho. A equipe jurídica estaria mobilizada. O conselho diretor estaria sendo avisado. Uma máquina estava sendo ligada. Uma máquina de justiça. E ela não perdoa, não esquece, não falha. Roberto começou a caminhar de novo, nervoso. A espera o deixava ansioso. Ele precisava de ação, precisava de movimento, precisava sentir que controlava o tempo. Mas o tempo não lhe pertencia. O tempo pertencia à verdade, e a verdade estava chegando. O segurança se mexeu na porta, olhou para o corredor. Disse que ouviu passos, muitos passos. Roberto sorriu. Disse que era o reforço. Disse que agora eu não tinha para onde correr. Eu não queria correr. Eu queria ficar. Queria ver a cara dele quando entendesse. Queria ver o medo nos olhos dele. Queria ver o arrependimento tardio. Será que ele choraria? Será que imploraria? Eu apostava que sim. A arrogância sempre quebra diante do poder real. E ele estava prestes a conhecer o poder real. Não o poder de um gerente de agência, mas o poder de quem construiu o banco, de quem assinava os cheques dele, de quem podia demiti-lo com um telefonema. Ele não sabia. Essa era a beleza do plano. Essa era a justiça poética. A ignorância dele era a arma dele, e seria a ruína dele. Eu fechei os olhos mais uma vez. Ouvi os passos no corredor. Eram diferentes dos passos da polícia. Eram passos de sapatos sociais. Couro caro, batida firme. Advogados. Eu reconheci o som. Anos de reuniões me ensinaram a ouvir. Roberto não ouviu. Ele só ouvia o que queria ouvir. Só via o que queria ver. Cegueira voluntária. É a pior de todas. Porque não há cura para quem não quer enxergar. Ele se aproximou de mim novamente. Inclinou-se. Disse que eu deveria confessar. Disse que se confessasse seria mais brando. Confessar o quê? Não havia crime. Não havia culpa. Havia apenas um teste, e ele havia reprovado. Com nota 0. Com distinção na crueldade. Eu não respondi. O silêncio era minha resposta. O silêncio era minha condenação a ele. Ele se irritou. Bateu na mesa novamente. O barulho foi alto. O segurança se assustou. Até o segurança estava incomodado. Eu vi no olhar dele. Um arrependimento crescente. Um medo de ser cúmplice. Talvez ele ainda tivesse salvação. Talvez ele pudesse mudar. Roberto não. Roberto estava podre. E precisava ser cortado. Para o bem do organismo. Para o bem do banco. Para o bem das pessoas. Os passos no corredor pararam. Bem em frente à porta.
O silêncio voltou. Um silêncio diferente, pesado, expectante. Roberto foi até a porta, abriu com autoridade. Esperava ver policiais. Viu homens de terno, muitos homens de terno. O sorriso dele congelou. A confusão tomou conta do rosto. Quem eram aqueles homens? Por que não eram policiais? O que estava acontecendo? Eu abri os olhos, sorri internamente. O cheque-mate estava próximo, e seria lindo. Os passos que entraram na sala não eram de soldados. Eram de homens e mulheres de ternos impecáveis. 6 pessoas. Todos carregando pastas de couro preto. Todos com expressões sérias e profissionais. Roberto recuou um passo. A confusão nos olhos dele era palpável. Ele esperava armas. Viu documentos. Ele esperava algemas para mim. Viu respeito para mim. O líder do grupo era uma mulher, doutora Helena, minha advogada-chefe. Ela entrou sem pedir licença. Ignorou Roberto completamente. Caminhou diretamente até mim. Seus olhos encontraram os meus. Havia preocupação ali. Mas havia determinação. Ela fez um leve aceno de cabeça, um sinal de que tudo estava sob controle. Roberto tentou falar. Gaguejou. Perguntou quem eram eles. Perguntou o que queriam. Ninguém respondeu. O silêncio dele era a única resposta necessária. A doutora Helena se posicionou ao meu lado, como uma guardiã. Os outros 5 se espalharam pela sala, formando um círculo de proteção. Roberto ficou isolado. De repente, ele era o intruso. De repente, ele era o problema. O segurança abriu a boca para protestar. Foi contido por um olhar da doutora Helena, um olhar gelado, autoritário. Ele calou-se imediatamente. Percebeu que a hierarquia havia mudado. O ar na sala ficou mais pesado. A tensão mudou de lado. Antes era eu contra eles. Agora era eles contra o mundo. Roberto começou a suar. O suor brilhava na testa dele. A gravata parecia apertar o pescoço. Ele afrouxou o nó com as mãos trêmulas. Perguntou novamente se aquilo era uma invasão. Disse que chamaria a polícia. A ironia era perfeita. Ele havia chamado a polícia para me prender. Agora queria chamar a polícia para se proteger. Mas a polícia não viria, porque a polícia já sabia. O comandante estava lá fora, esperando ordens. E as ordens não vinham de Roberto. Vinham de mim. A doutora Helena abriu a pasta, tirou um documento, colocou sobre a mesa. Não para mim. Para ele. Roberto olhou para o papel. Não leu. Não conseguiu. As mãos tremiam demais. Os olhos não focavam. O pânico estava tomando conta. Ele sabia. No fundo, ele sabia. Algo estava muito errado. Algo estava fora do controle dele. O chão estava se movendo. As paredes estavam se fechando. A saída estava bloqueada. Não fisicamente, mas legalmente, moralmente. Ele estava preso. Preso nas próprias mentiras. Preso nos próprios abusos. Preso na própria arrogância. Eu me levantei novamente. As algemas ainda estavam lá, mas o peso havia sumido, porque eu sabia que elas sairiam em segundos. A doutora Helena se virou para o segurança. Disse que ele estava dispensado da guarda. Disse que eu estava sob proteção jurídica. O segurança olhou para Roberto. Esperava uma ordem. Roberto não deu ordem. Não conseguiu. Estava paralisado. O segurança saiu, aliviado. Ele sabia que estava do lado errado e estava feliz por sair daquele barco. Roberto ficou sozinho, com os advogados, comigo e com a verdade. A verdade que ele tentou esconder. A verdade que agora o encarava, sem piedade, sem misericórdia. Ele tentou sentar. As pernas falharam. Ele se segurou na mesa. A madeira rangeu sob o peso do desespero. Ele olhou para mim, finalmente. Olhou de verdade, pela primeira vez. Viu algo nos meus olhos. Viu poder. Viu autoridade.
viu dono. O entendimento começou a surgir, lentamente, como uma luz fraca no fim do túnel. Um túnel escuro, um túnel sem saída. Ele abriu a boca, tentou falar. Nenhuma palavra saiu. Apenas um som engasgado, um som de derrota. A doutora Helena falou pela primeira vez, voz clara, firme. Disse que as algemas seriam removidas. Disse que qualquer resistência seria considerada sequestro. Disse que ele estava sendo gravado. Disse que tudo seria usado em tribunal. Roberto assentiu. Mecanicamente, como um robô com defeito. Ele não era mais o gerente, era apenas um réu. Um réu confesso, um réu condenado. Antes mesmo do julgamento, porque a era overwhelming. E ele sabia. Eu sabia. Todos sabiam. O momento havia chegado. O momento da libertação. O momento da queda. E eu estaria lá para ver. Cada segundo. Cada lágrima. Cada arrependimento. Justiça não é vingança. É equilíbrio. E o equilíbrio estava sendo restaurado. Com precisão cirúrgica. Com força total. Sem deixar dúvidas, sem deixar brechas. O jogo havia acabado. E eu havia vencido. Mas a vitória não era minha. Era de todos os invisíveis. Era de todos os humilhados. Era de todos os que não tinham voz. Eu era a voz deles. E aquela voz ecoaria para sempre. Naquela agência, naquele banco, naquele sistema. A mudança começava ali. Naquela sala pequena. Com um homem algemado e uma verdade libertadora. O que aconteceria agora? A revelação final estava por vir, e seria o golpe final. O golpe que selaria o destino dele, para sempre. A porta se abriu novamente. Desta vez entrou o comandante da polícia, um homem alto, uniforme impecável, distintivos brilhando no peito. Roberto esperava que ele viesse me prender. Estendeu o braço para me indicar. Disse que eu era o criminoso. Disse que eu deveria ser levado. O comandante ignorou o braço estendido. Ignorou a voz de Roberto. Caminhou até mim. Parou a 1 metro de distância. Fez continência. Uma continência formal, respeitosa, de subordinado para superior. Roberto congelou. O queixo caiu. Os olhos arregalaram. Ele não entendia, não conseguia processar. Por que um comandante de polícia faria continência para um velho algemado? Por que haveria respeito ali? O que ele não sabia? O que estava acontecendo? O comandante falou, voz grave, autoritária. Disse que lamentava o ocorrido. Disse que havia sido um erro grave. Disse que as algemas seriam removidas imediatamente. Ordenou ao segurança que estava na porta. O segurança hesitou. Olhou para Roberto. Roberto não se mexeu. Estava em choque. O comandante repetiu a ordem, mais forte, mais rígida. O segurança se apressou, pegou a chave, tremendo. Aproximou-se de mim. A chave entrou na fechadura. O clique foi alto. As algemas se abriram, caíram no chão. O som do metal no piso foi o som da liberdade. Esfreguei os pulsos. A pele estava marcada, roja, machucada, mas livre. Levantei os braços, respirei fundo. O ar entrou nos pulmões sem dor, sem peso, sem opressão. Roberto deu um passo para trás, tropeçou nos próprios pés, quase caiu. Segurou-se na mesa novamente. A cor do rosto dele mudou. De vermelho para branco, de branco para cinza. Ele estava desmoronando, psicologicamente, emocionalmente. Ele via o poder escapar, via a autoridade evaporar, via o futuro desaparecer. O comandante se virou para ele, olhou nos olhos. Disse que ele estava sob investigação. Disse que não poderia deixar o prédio. Disse que deveria aguardar novas instruções. Roberto tentou argumentar. Disse que era o gerente.
Disse que tinha autoridade. O comandante riu, uma risada seca, sem humor. Disse que a autoridade se conquista com respeito. Disse que ele havia perdido o direito. Disse que ele era apenas um cidadão comum agora, um cidadão sob suspeita. Roberto olhou para mim, implorando, silenciosamente, pedindo ajuda, pedindo clemência. Não houve clemência. Não houve ajuda. Houve apenas justiça. Justiça fria. Justiça necessária. Eu me aproximei dele, devagar. Cada passo era um trovão. Ele recuou, até encostar na parede. Não havia para onde fugir. Não havia saída. Não havia salvação. Eu parei na frente dele. Olhei para o homem que me humilhou, que me algemou, que me chamou de vagabundo. Ele não suportou o olhar. Baixou a cabeça. Chorou. Finalmente chorou. Lágrimas de medo. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de derrota. Eu não senti prazer. Não senti alegria. Senti apenas alívio. Alívio de que a verdade venceu. Alívio de que o sistema funcionou. Alívio de que a dignidade foi restaurada. O comandante fez um sinal. Os advogados se aproximaram. Formaram um círculo ao meu redor. Eu estava protegido. Eu estava seguro. Eu estava no controle. O Roberto estava sozinho, no canto, pequeno, insignificante, como ele me fez sentir. A ironia era completa. O ciclo se fechou. O karma agiu. Rápido, preciso, implacável. Ele olhou para as algemas no chão. Aquelas algemas que ele mandou colocar em mim. Agora eram símbolo da prisão dele. Prisão moral, prisão profissional, prisão social. Ele nunca mais seria o mesmo. Nunca mais seria respeitado. Nunca mais seria gerente. A carreira dele acabou ali, naquela sala, naquele momento, com aquelas testemunhas, com aquelas câmeras, com aquela verdade. Eu virei as costas para ele, caminhei até a porta. O comandante abriu a porta para mim, com respeito, com honra. Eu saí da sala. Voltei ao corredor. O ar era diferente, mais leve, mais limpo. A justiça havia passado e deixado um rastro de mudança, um rastro de esperança. Para uns, de desespero para outros. Eu caminhei pelo corredor, em direção ao saguão, em direção à multidão, em direção ao mundo. Eles precisavam ouvir, eles precisavam saber, eles precisavam entender. O que aconteceria quando eu chegasse lá? O que eu diria para as 70 pessoas? O que eu revelaria sobre quem eu era? O silêncio me esperava, e eu estava pronto para quebrá-lo. Com uma verdade que abalaria as estruturas, com uma revelação que mudaria tudo, para sempre. Cheguei ao saguão principal. 70 pares de olhos se voltaram para mim. O silêncio era absoluto. Ninguém respirava, ninguém piscava. Todos esperavam, todos queriam saber. Eu parei no centro do salão, sob o lustre de cristal. A luz iluminava meu rosto. Iluminava minhas roupas simples, iluminava minhas mãos marcadas. A doutora Helena ficou ao meu lado, os advogados atrás. O comandante na porta. Eu era o foco. Eu era o centro. Eu era a verdade. Roberto veio atrás de mim, arrastando os pés, cabeça baixa. Ele parou a alguns metros, esperando o fim. Eu olhei para a multidão, vi rostos conhecidos, vi clientes fiéis, vi funcionários assustados. Vi Júlia no caixa. Ela segurava as mãos no peito, ansiosa, esperançosa. Eu respirei fundo, preparei a voz. Ela saiu clara, alta, ecoando pelas paredes de mármore. Disse que pediria desculpas.
Disse que aquela situação não deveria ter acontecido. Disse que era responsabilidade minha. A multidão sussurrou. Responsabilidade de quem? De um velho pobre? Não fazia sentido. Eu continuei. Disse que fundei aquele banco há 40 anos. Disse que construí cada parede. Disse que contratei cada funcionário. O silêncio se quebrou. Gritos de choque, sussurros de incredulidade. Roberto levantou a cabeça, olhou para mim, horrorizado. Ele finalmente entendeu, finalmente viu. O nome na fachada, o nome no cheque, o nome na história. Era o meu nome, Arthur Mendes, fundador, proprietário, dono. Ele havia algemado o dono. Ele havia humilhado o Criador. Ele havia destruído o próprio emprego, com as próprias mãos, com a própria arrogância. A multidão começou a aplaudir, lentamente. Depois, com força, um aplauso de justiça, um aplauso de vitória. Júlia chorava, lágrimas de alegria, de alívio. Roberto caiu de joelhos, não suportou. O peso da verdade o esmagou. Ele cobriu o rosto, envergonhado, derrotado, finito. Eu levantei a mão, pedi silêncio. O aplauso parou. Eu tinha mais a dizer, tinha mais a revelar, tinha mais a mudar. Disse que aquilo não era o fim. Disse que era o começo de uma nova era. Disse que nenhum funcionário seria tratado assim novamente. Disse que nenhum cliente seria julgado pela roupa. Disse que a dignidade era o valor máximo, inegociável, intocável, sagrado. Os aplausos voltaram, mais fortes, mais longos. Eu olhei para Roberto. Ele ainda estava de joelhos. Disse que ele estava demitido. Disse que seria processado. Disse que pagaria por cada lágrima que causou. Ele assentiu. Aceitou. Não havia defesa. Não havia argumento. A verdade era absoluta. Eu olhei para Júlia. Chamei-a pelo nome. Ela se levantou. Caminhou até mim, tremendo. Disse que ela seria a nova gerente. Disse que ela tinha coragem. Disse que ela tinha ética. Disse que era isso que eu valorizava. Ela chorou. Abraçou-me. Um abraço de gratidão. Um abraço de esperança. A multidão vibrou. A justiça foi feita. Publicamente. Completamente. Irreversivelmente. Eu olhei para as câmeras. Sabia que aquilo estava sendo transmitido. Sabia que o mundo estava vendo. Sabia que a mensagem estava sendo enviada. Respeito. Sempre. Para todos. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Sem exceção. Sem privilégio. Sem medo. Eu virei as costas para o saguão. Caminhei para a saída. O comandante abriu a porta. O sol brilhava lá fora. O ar fresco entrou. Eu respirei. Livre. Justo. Vitorioso. Mas a história não acabava ali. Havia mais capítulos. Havia mais mudanças. Havia mais justiça a ser feita. Nas outras agências, nos outros setores, em todo o império. Eu entrei no carro. O motorista esperava. Fechei a porta. O silêncio do carro era confortável. Olhei para os pulsos. As marcas ainda estavam lá. Cicatrizes temporárias. Lembranças permanentes. Eu nunca as esqueceria. Nunca esqueceria o que senti. Nunca esqueceria o que aprendi. O carro começou a andar, afastando-se do banco, deixando para trás o caos, deixando para trás a mudança, deixando para trás o legado. O que aconteceria nos próximos dias? Como o mercado reagiria? Como os outros gerentes se comportariam? O medo seria um bom conselheiro? Ou o respeito seria melhor? Eu sabia a resposta, mas eles precisavam aprender.
E aprenderiam. Da maneira difícil, se necessário. Eu olhei pela janela. A cidade passava. Vida seguindo. Pessoas trabalhando. Pessoas sofrendo. Pessoas lutando. Eu tinha o poder de ajudar e usaria cada centavo, cada influência, cada decisão, para garantir que ninguém mais passasse pelo que passei. Ninguém mais. Essa era a minha promessa. Essa era a minha missão. Essa era a minha vida. O carro virou a esquina. O banco desapareceu. Mas a história permanecia. Gravada na mente de 70 pessoas. Gravada nas câmeras. Gravada na história do banco. E gravada no meu coração. Para sempre. Como um lembrete. Como um guia. Como uma verdade. A verdade liberta. E eu estava livre. Finalmente. O carro mal havia percorrido 2 quarteirões quando uma sensação visceral me atingiu no peito. Não era arrependimento. Era incompletude. A justiça não havia sido fully servida. Demitir Roberto na frente dos clientes era um espetáculo, mas garantir que ele entendesse o peso do seu erro exigia mais. Exigia formalidade. Exigia que ele assinasse a própria condenação. Ordenei ao motorista que parasse imediatamente. O veículo freou bruscamente no meio da rua movimentada. Buzinas soaram ao redor. Ignored. Minha mente estava focada apenas no banco que acabava de deixar. Virei-me para a doutora Helena, que estava no banco de trás comigo. Disse que precisávamos voltar. Disse que a demissão verbal não era suficiente. Precisava ser documentada na frente dele. Precisava ser registrada em ata. Ela assentiu sem questionar. Conhecia aquele olhar em meu rosto. Era o olhar de quem não aceita meias medidas. O carro fez o retorno. O trajeto de volta pareceu durar uma eternidade. Cada semáforo fechado era uma tortura. Cada pedestre atravessando era um obstáculo. Eu olhava para os meus pulsos. As marcas vermelhas das algemas ainda estavam visíveis. Era um lembrete físico da urgência. Se eu não voltasse, a mensagem poderia ser diluída. Roberto poderia tentar contestar. Poderia dizer que foi coagido. Não. Eu queria que ele assinasse. Queria que ele assumisse. Queria que ele lesse cada cláusula de rescisão por justa causa. O carro parou novamente na frente do banco. A multidão ainda estava lá. Clientes que não queriam perder o final da história. Funcionários que esperavam notícias. A câmera de um repórter local girava no topo de um tripé. A notícia havia vazado. Arthur Mendes, o fundador, algemado na própria agência. A manchete escreveria Itself. Saí do carro. O ar estava mais quente agora. O sol do meio-dia castigava o asfalto. Caminhei em direção à entrada principal. O segurança que havia me algemado estava na porta. Ele me viu e empalideceu. Tentou se esconder atrás da coluna. Não adiantava. Eu já havia decidido o destino dele também. Cumplicidade é crime. Omissão é escolha. Ele escolheu o lado errado. Entrei no saguão. O silêncio retornou instantaneamente. Era como se o tempo tivesse parado novamente. Roberto ainda estava de joelhos onde eu o deixei. Ele não se moveu. Estava em choque. A realidade ainda não havia assentado completamente. Os advogados me esperavam. Tinham preparado os documentos na mesa de vidro do gerente. A doutora Helena acenou para mim. Tudo estava pronto. Caminhei até a mesa. Coloquei as mãos sobre o mármore frio. Senti a textura lisa sob as pontas dos dedos. Olhei para Roberto. Ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados de chorar. Ele parecia 10 anos mais velho do que quando entrei naquela manhã. A arrogância havia evaporado. Restava apenas o medo puro de quem perde tudo. Perguntei se ele entendia o que estava acontecendo. Ele balançou a cabeça lentamente. Disse que entendia. Disse que estava arrependido. A palavra arrependido soou vazia no ar.
Arrependimento sem mudança é apenas pena de si mesmo. Ele não sentia pena das vítimas, sentia pena da própria queda. Expliquei que ele assinaria a demissão por justa causa. Expliquei que haveria processo criminal por calúnia e constrangimento ilegal. Ele tentou falar. A voz saiu como um sussurro rouco. Perguntou se havia outra saída. Perguntou se podíamos negociar. Negociar dignidade? Negociar respeito? Não havia negociação. Não havia acordo. Havia consequência. Peguei a caneta tinteiro que estava sobre a mesa. Era uma caneta cara. Presente de aniversário que eu dei a ele anos atrás. A ironia não passou despercebida. Entreguei a caneta para ele. Disse que era hora de assinar. A mão dele tremia tanto que mal conseguia segurar o objeto. A tinta borrou no papel. A assinatura foi ilegível. Como a carreira dele. Como a reputação dele. Entreguei uma cópia para ele. Disse que ele tinha 1 hora para desocupar a sala. 1 hora para retirar os pertences pessoais. Depois disso, a segurança o removeria à força. Ele assentiu. Levantou-se com dificuldade. As pernas pareciam não sustentar o peso da vergonha. Caminhou em direção ao escritório sem olhar para trás, sem olhar para ninguém. Era um fantasma em vida. O saguão explodiu em sussurros novamente, mas agora era diferente. Era um sussurro de alívio, de validação. As pessoas viam que o poder não era absoluto, que havia limites, que havia justiça. Eu olhei para o relógio. 12:15. Tudo acontecera em menos de 3 horas. 3 horas que mudaram a cultura de uma instituição de 40 anos. Será que seria suficiente? Será que uma manhã de justiça apagaria décadas de abuso? Não. Seria apenas o começo. O primeiro passo de uma longa caminhada. Eu sabia que haveria resistência. Haveria outros Robertos em outras agências. Haveria outros seguranças treinados para julgar pela aparência. Mas agora eles sabiam. Agora eles tinham medo. E o medo, às vezes, é o primeiro passo para a mudança. Até que o respeito se torne natural. Até que a dignidade seja o padrão, não a exceção. Eu respirei fundo. O ar dentro do banco parecia mais limpo agora. Como se a toxina tivesse sido removida. Mas eu sabia que a limpeza precisava ser profunda. Precisava chegar às raízes. Precisava chegar aos processos. Precisava chegar aos treinamentos. Não bastava demitir um homem. Era preciso mudar o sistema. E eu tinha o poder para fazer isso. Tinham os recursos. Tinha a autoridade. E agora tinha a missão. A missão de garantir que nenhum outro Arthur Mendes fosse algemado na própria empresa. Que nenhuma Júlia tivesse medo de falar. Que nenhum idoso fosse tratado como lixo. Olhei para os funcionários reunidos. Eles me olhavam com esperança. Esperança é uma carga pesada, mas é uma carga que eu estava disposto a carregar, porque foi para isso que construí este império. Não para acumular números em uma conta, mas para criar um lugar onde pessoas pudessem viver com dignidade. E se eu falhei em supervisionar, agora eu corrigiria. Com mão de ferro, com coração aberto, com justiça implacável. O que viria a seguir seria ainda mais importante que a demissão. Seria a reconstrução. E eu seria o pedreiro-chefe. Tijolo por tijolo, valor por valor, pessoa por pessoa. Roberto saiu da sala carregando uma caixa de papelão simples. Dentro dela, alguns pertences pessoais. Uma caneta, uma foto da família, um porta-retratos vazio. Ele não olhou para ninguém enquanto caminhava em direção à saída. Os clientes abriam caminho em silêncio. Ninguém o cumprimentou. Ninguém o defendeu. Ele estava sozinho, completamente sozinho. O peso do ostracismo social é maior que qualquer multa.
Ele abriu a porta de vidro. A luz do sol bateu em seu rosto. Ele piscou. Hesitou. Virou-se para mim uma última vez. Seus olhos buscaram os meus. Havia uma pergunta silenciosa ali. Por quê? Por que ser tão duro? Por que não dar uma segunda chance? Eu li a pergunta nos lábios dele. Não precisei de palavras para responder. Ele sabia a resposta. Ele sabia quantas segundas chances ele negou, quantas oportunidades ele destruiu, quantas vidas ele arruinou com uma assinatura. A conta havia chegado, e o saldo era negativo. Ele saiu. A porta se fechou atrás dele. O som do fechamento foi definitivo, como um ponto final em um capítulo sombrio. Eu me virei para os funcionários. Eles ainda estavam em suas posições. Alguns limpavam lágrimas. Outros sorriam timidamente. A tensão no ar havia diminuído, mas a incerteza permanecia. O que aconteceria agora? Quem assumiria? Seria mais do mesmo? Eu precisava abordar isso. Precisava dar direção. Chamei Júlia novamente. Ela ainda estava no caixa. Levantou-se rapidamente. Caminhou até mim com passos firmes, desta vez sem medo. A postura dela havia mudado. A coragem havia crescido. Ela parou na minha frente, esperando. Eu coloquei a mão no ombro dela. O toque foi paternal, protetor. Disse que ela havia sido a única a tentar ajudar. Disse que ela arriscou o emprego para fazer o certo. Disse que isso era liderança. Liderança não é cargo, é ação, é caráter, é integridade. Ela baixou os olhos. Disse que apenas fez o que qualquer um faria. Eu corrigi suavemente. Disse que não. Qualquer um não faria. A maioria cala. A maioria omite. A maioria se protege. Ela se expôs. Ela se arriscou. E por isso, ela seria recompensada. Anunciei ali, na frente de todos, que ela era a nova gerente regional. Não apenas daquela agência, de toda a região. Havia um murmúrio de surpresa. Ela era jovem, era caixa, não tinha formação executiva tradicional, mas tinha algo mais valioso. Tinha humanidade, tinha ética, tinha coragem. Disse que a formação técnica viria depois, cursos, mentoria, acompanhamento, mas o cargo era dela. Porque o cargo precisava de alguém que entendesse o chão de fábrica, alguém que soubesse o que era ser tratado como número, alguém que nunca esquecesse de onde veio. Júlia chorou. Não conseguiu segurar. As lágrimas escorreram livremente. Ela me abraçou. Um abraço forte, grato. Eu retribuí. Senti a tremedeira no corpo dela. Era o alívio de anos de pressão sendo liberado. Era o fim do medo. Era o começo de uma nova vida. Os aplausos começaram. Desta vez, vindos dos funcionários, dos caixas, dos seguranças, dos gerentes júnior. Eles aplaudiam a justiça. Aplaudiam a possibilidade de mudança. Aplaudiam a esperança. Eu levantei a mão para pedir silêncio. Ainda havia mais. A demissão de Roberta era o passado. A promoção de Júlia era o presente. Mas o futuro exigia estrutura, exigia regras, exigia proteção. Anunciei a criação de um canal de denúncias anônimo, gerido por uma empresa externa, sem vínculo com o banco. Qualquer funcionário poderia reportar abusos, sem medo de retaliação. Disse que toda denúncia seria investigada em 48 horas. Disse que qualquer retaliação resultaria em demissão imediata do retaliador. Não importava o cargo, não importava o tempo de casa. Tolerância zero. A palavra ecoou pelo saguão. Tolerância zero. Os gerentes restantes se entreolharam. Alguns engoliram em seco. Eles sabiam que o tempo da impunidade havia acabado, que os olhos estariam sobre eles,
que as câmeras estariam ligadas, que eu estaria observando. Disse também que haveria auditoria e surpresa, trimestrais. Eu mesmo faria algumas, disfarçado, como fizera daquela vez. Eles precisavam saber que o teste poderia acontecer a qualquer momento, que a máscara poderia cair a qualquer instante. O medo de ser pego seria o guardião da ética. Até que a ética se tornasse hábito. Até que o respeito se tornasse instinto. Júlia enxugou as lágrimas, assentiu, aceitou o desafio. Disse que não me decepcionaria. Disse que faria valer a confiança. Eu acreditei nela. Vi a fire nos olhos, vi a determinação. Ela não era apenas uma funcionária promovida. Era um símbolo de que a meritocracia ainda existia, de que a bondade era valorizada, de que a voz dos humildes seria ouvida. O saguão começou a se esvaziar. Os clientes tinham que voltar às suas vidas. Os funcionários tinham que voltar aos caixas. O banco não podia parar. O dinheiro não para de circular. A vida não para de bater. Mas algo havia mudado. A atmosfera era diferente. O ar era mais leve. As costas estavam menos curvadas. Os sorrisos eram menos falsos. Eu observei tudo, de um canto, como um guardião. Como um fundador, como um pai. A dor nos pulsos ainda latejava, mas agora era uma dor boa, uma dor de parto. O nascimento de uma nova cultura, o nascimento de um novo propósito. Eu olhei para a fachada de vidro. Meu nome estava lá fora. Arthur Mendes. Agora, aquele nome significava algo diferente. Não significava apenas lucro. Significava justiça. Significava proteção. Significava dignidade. E eu garantiria que esse significado permanecesse, custe o que custar, até o último dia da minha vida. Porque um legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você planta nelas. E eu estava plantando sementes de respeito, sementes que cresceriam, sementes que dariam frutos, sementes que protegeriam as futuras gerações. O trabalho estava apenas começando, e eu estava pronto, mais pronto do que nunca. Caminhei até o centro do saguão novamente. Precisava dizer mais uma coisa, algo que ficasse gravado na mente de cada pessoa ali, algo que definisse a filosofia da empresa dali em diante. Pedi atenção mais uma vez. O silêncio veio rápido. Todos queriam ouvir. Todos queriam aprender. Disse que o poder é uma ferramenta, não um privilégio. Disse que serve para levantar os que estão embaixo, não para esmagar os que estão no chão. Disse que um banco é feito de pessoas, não de números, não de prédios, não de máquinas. Pessoas. E pessoas têm sentimentos. Pessoas têm famílias. Pessoas têm dignidade. Ignorem isso e o banco desmorona. Respeitem isso e o banco cresce. Cresce de verdade, não apenas em lucro, em valor, em reputação, em alma. Anunciei que todos os gerentes passariam por treinamento obrigatório. Treinamento sobre viés inconsciente, sobre racismo estrutural, sobre abuso de autoridade. Quem não passasse no teste seria rebaixado. Quem falhasse 2 vezes seria demitido. Não haveria exceção. Não haveria favoritismo. A regra valia para todos, do estagiário ao diretor. A igualdade começava na ética, terminava na consequência. Perguntei se alguém tinha dúvida. Ninguém levantou a mão. O medo era visível, mas era um medo saudável. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder o propósito. Isso era bom. O medo consciente gera a atenção gera cuidado, o cuidado gera respeito, e o respeito gera legado. Agradeci a presença de todos, agradeci pela paciência,
Agradeci pela coragem de testemunhar. Disse que aquela história não era minha, era de todos, era do país, era da sociedade. Porque cada vez que alguém se cala diante da injustiça, a injustiça vence. Cada vez que alguém filma, alguém denuncia, alguém fala, a luz vence. E nós escolhemos a luz. Escolhemos o caminho difícil, o caminho da integridade, o caminho da verdade. Saí do banco novamente, desta vez para valer. O carro estava esperando. Entrei. O motorista perguntou para onde ir. Disse para o escritório central. Havia muito trabalho a fazer. Havia outras agências para visitar. Havia outros Robertos para encontrar. Havia outras Júlias para promover. A lista era longa. O dia era curto, mas a energia era infinita. Olhei pela janela enquanto o carro se afastava. Vi Júlia na porta, acenando. Vi os funcionários nas janelas, acenando. Vi os clientes na calçada, comentando. A história se espalharia, viraria notícia, viraria caso, viraria exemplo. E esse era o objetivo. Não era sobre vingança, era sobre prevenção. Era sobre mostrar que o mundo estava mudando, que os antigos padrões não serviam mais, que a arrogância tinha prazo de validade, e o prazo havia expirado. Fechei os olhos no banco de couro do carro. O cansaço chegou de repente. 75 anos não são poucos. A adrenalina havia me sustentado. Agora, o corpo pedia descanso, mas a mente não parava. Planejando, estruturando, construindo. A justiça é um edifício complexo. Requer alicerce forte. Requer vigas de aço. Requer telhado seguro. Eu seria o engenheiro. Eu seria o pedreiro. Eu seria o vigilante. Enquanto tivesse fôlego, enquanto tivesse voz, enquanto tivesse força. O carro entrou no túnel. A escuridão temporária cobriu a visão. Mas eu sabia que a luz estava no final. Sempre está. Basta ter coragem para atravessar. Basta ter fé para continuar. Basta ter justiça para guiar. E eu tinha as três coisas. Abri os olhos quando a luz retornou. A cidade estava lá, vibrante, caótica, viva. Como o banco deveria ser. Vivo, humano, justo. O motorista fez uma curva suave. O escritório central estava à vista. Um prédio moderno, alto, imponente. Mas agora ele teria um novo significado. Não seria apenas uma sede corporativa, seria um centro de excelência ética, um farol, um guia, um exemplo. Preparei-me mentalmente para a próxima reunião. Seria com o conselho inteiro. Seria sobre a expansão do projeto. Seria sobre a mudança cultural em todas as 300 agências. Seria grande. Seria difícil. Seria necessário. E eu estaria na frente, liderando, guiando, inspirando. Porque um líder não manda. Um líder mostra o caminho. E eu mostraria, com ações, com decisões, com vida. O carro parou. O porteiro abriu a porta. Saí. Endireitei o paletó. Ajustei a postura. Voltei a ser o fundador. Voltei a ser o Arthur de terno. Mas por dentro, eu ainda era o Arthur de camisa simples. O que sentiu na pele, o que aprendeu na dor. E isso nunca mudaria. Essa seria a minha maior força, a memória da humilhação, transformada em combustível para a mudança. Caminhei para o elevador. Os botões brilharam. Subi. O espelho refletiu o meu rosto. Cansado, mas feliz, satisfeito, porque o dia não foi em vão, porque a semente foi plantada, porque o futuro seria diferente.
As portas se abriram. Minha secretária me esperava, surpresa com a chegada antecipada. Disse que a reunião estava marcada para a tarde. Disse que os diretores estavam chegando. Assenti. Disse para começar agora. Não havia tempo a perder. Cada minuto contava. Cada segundo era uma oportunidade. Entrei na sala. Sentei na cabeceira. Esperei. Eles viriam. E eles ouviriam. A mensagem seria clara: mudar ou sair. Respeitar ou cair. Servir ou sair. A escolha era deles, mas o padrão era meu. E o padrão era alto, muito alto, inatingível para quem não tem alma, mas perfeito para quem tem coração. E eu tinha coração. E eles teriam que ter também, ou não teriam lugar naquela mesa, não teriam lugar naquela empresa, não teriam lugar naquela história. A porta se abriu. O primeiro diretor entrou, cumprimentou com respeito, viu as marcas nos meus pulsos, não perguntou, entendeu. Sentou-se. O silêncio foi pesado. Ele sabia. Todos saberiam. A reunião começou, e o mundo mudou, mais uma vez, por causa de um homem, de um banco, de uma lição, aprendida da maneira mais difícil, mas aprendida, e isso era o que importava, o aprendizado, a evolução, a humanidade. 3 meses se passaram. O tempo voa quando há propósito, quando há missão, quando há trabalho real a ser feito. Voltei àquela agência em uma terça-feira ensolarada, não de terno caro, desta vez de roupa casual. Queria ver sem ser notado. Queria sentir a atmosfera sem o filtro do respeito ao cargo. Entrei pela porta lateral, a mesma por onde entrei naquele dia fatídico. O cheiro era diferente. Não havia mais tensão, havia acolhimento. O segurança na porta sorriu, um sorriso genuíno, não forçado. Ele não me reconheceu, e isso era bom. Significava que eu era apenas mais um cliente, mais um cidadão, mais um humano. Caminhei pelo saguão, observei. Vi um idoso sendo atendido no caixa. O funcionário sorria, explicava com paciência. Não havia pressa, não havia desprezo. Vi uma mãe solteira discutindo uma taxa. A gerente ouvia, negociava, respeitava. Não havia arrogância, não havia poder excessivo. Havia parceria, havia entendimento, havia humanidade. Procurei Júlia com os olhos. Ela estava na sala de vidro, a antiga sala de Roberto. A porta estava aberta, política de portas abertas, implementada por ela. Ela atendia um funcionário, ouvia atentamente, anotava, concordava. Não havia medo nos olhos do funcionário. Havia confiança, havia segurança, havia voz. Sentei-me na área de espera. Peguei uma senha. Esperei. Ninguém me deu prioridade. Ninguém me reconheceu. E eu adorei isso. Significava que a igualdade era real. Não apenas no discurso, na prática, no chão, no dia a dia. Quando chegou minha vez, fui atendido por uma jovem. Perguntei sobre uma taxa simples. Ela explicou com clareza, com educação, com prazer em ajudar. Perguntei o nome dela, Juliana. O mesmo nome da faxineira que mencionei antes. Coincidência? Talvez. Ou talvez o universo falando. Agradeci. Saí. Caminhei até a sala de Júlia. Bati na porta. Ela levantou o olhar. Me reconheceu imediatamente. Os olhos brilharam. Levantou-se rapidamente. Veio me encontrar. Abraçou-me. Com força, com alegria. Disse que as coisas estavam melhores. Disse que as denúncias caíram. Disse que a satisfação dos funcionários subiu. Disse que o clima era de família. De verdade. Perguntei sobre Roberto. Ela disse que ele conseguiu um emprego em outra cidade. Longe, em outro setor. Disse que ele estava fazendo trabalho comunitário.
parte da pena. Disse que ele parecia diferente, mais humilde, mais quieto, mais humano. Torci para que fosse verdade. Torci para que a queda o tivesse ensinado, para que a dor o tivesse transformado. Não por mim, por ele. Porque ninguém merece viver na escuridão da arrogância. A luz é melhor, o respeito é melhor, a paz é melhor. Saí da agência. O sol estava no topo, quente, brilhante, como a justiça. Caminhei pela calçada, olhei para a fachada. Meu nome estava lá, Arthur Mendes. Mas agora ele pertencia a todos. Pertencia a Júlia, pertencia a Juliana, pertencia ao segurança, pertencia aos clientes, pertencia à cidade. Era um patrimônio coletivo, de dignidade, de ética, de esperança. Entrei no carro. O motorista perguntou se estávamos indo para o próximo compromisso. Disse que não. Disse que queria ir para casa, para o jardim, para o silêncio, para a reflexão. O dia havia sido longo, a jornada havia sido intensa. Mas o saldo era positivo. O banco estava salvo, a honra estava restaurada, o legado estava seguro. Olhei para as mãos enquanto o carro andava. As marcas das algemas haviam sumido. A pele estava lisa novamente, mas a memória estava lá, indelével, permanente, guia. Lembrei daquele dia, lembrei da dor, lembrei do medo, lembrei da vergonha. E sorri, porque tudo valeu a pena. Cada segundo de humilhação, cada gota de suor, cada lágrima engolida. Valeu a pena para ver o sorriso de Júlia. Valeu a pena para ver o respeito no saguão. Valeu a pena para ver a mudança no sistema. O sucesso não se mede em dinheiro, mede-se em impacto, mede-se em vidas tocadas, mede-se em dignidade restaurada. E eu tinha sucesso, muito sucesso. O carro parou em frente à minha casa. Desci. O jardim estava verde, as flores estavam abertas, a vida continuava. E eu também. Entrei, tirei os sapatos, sentei na varanda. O pôr do sol começava. O céu estava laranja, roxo, lindo. Como a justiça quando é feita. Fechei os olhos. Respirei o ar da tarde. Pensei em todos os invisíveis, em todos os ignorados, em todos os humilhados. Minha mensagem para eles era simples. Vocês não estão sozinhos. Vocês têm valor.